Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, 29 e 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sobe, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus por esta palavra. Feche sua cabeça, por favor. Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra. Nós pedimos-Te para que o Senhor possa nos orientar e abrir, ó Deus, os olhos de nossa consciência, abrir os olhos de nosso entendimento, nos levar, ó Pai amado, a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala conosco neste momento, prepara os nossos corações para que possamos receber a Tua semente, a Tua palavra de bom grado. Deus, neutralize todo o atrapalho, quer sejam estes de natureza natural ou sobrenatural, física ou espiritual, e leva a atenção do Teu povo cativa a Tua mensagem. Fala conosco e dar-te-emos toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu, sinceramente, não conheço um homem mais homem do que Jesus. Repito, eu não conheço um homem mais homem do que Jesus. Jesus Cristo, que veio à Terra, que na idade de 30 anos foi batizado por João Batista e que iniciou o seu ministério a partir dali, quando foi levado pelo Espírito ao deserto e tentado por Satanás após 40 dias e 40 noites de jejum. Este Jesus, que foi tão contestado ao longo de seu ministério, fez cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, até mortos ressuscitarem. Esse Cristo que purificou leprosos, esse Cristo que fez com que pessoas que eram escorraçadas da sociedade, pessoas que eram mal vistas, assim como eram os chamados publicanos e também os samaritanos, fez com que essas pessoas se sentissem acolhidas, fez com que essas pessoas se sentissem amadas, se sentissem respeitadas. Cristo sempre tinha uma boa palavra para aqueles que se aproximassem dele. Este Jesus que veio à Terra e que o seu ministério foi tão marcante, mas tão marcante mesmo, que fez com que a mesma se dividisse em duas partes, antes de e depois de, antes dele e depois dele. Jesus marcou a história da humanidade e não há absolutamente ninguém mais famoso do que Jesus, mais conhecido do que Jesus, alguém cujo nome é mais elevado do que o nome de Cristo. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele diminuiu, esvaziou-se, que é o que a teologia chama de kenosis, é o processo pelo qual Cristo entrou na humanidade. Ele se torna carne, ele se torna um como nós, ele se torna homem, ele encarnou-se, ele se tabernaculou, veio à terra, comprimiu-se, não pelo poder ou pela essência, mas tornou-se como um de nós, tornou-se um homem mortal. Eu fico tentando às vezes imaginar o Deus cuja glória nem mesmo os céus dos céus contém,
se comprimindo ao ponto de ficar do tamanho de um espermatozoide para caber no útero de Maria, que era do tamanho de uma pera. Eu fico tentando imaginar esse Deus tão grandioso que, segundo Isaías, as nuvens são poeira de teus pés. O seu trono está nos céus. Sua face está sendo reverenciada por milhares de milhares de milhares de milhares de anjos que dizem constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia de tua glória. E o seu pé está nessa terra, pois a mesma é escabelo de teus pés, é estrado de teus pés, é tapete vermelho para a sua caminhada. Eu fico imaginando como um Deus grande deste comprimiu-se, ficou pequeno para tomar forma humana, para participar de nossa humanidade, para pagar um alto preço pela redenção de nossas almas, para nos livrar do castigo eterno, do tormento eterno, do lago de fogo preparado para Satanás e para seus anjos. Imagine esse Deus grande que, segundo a Bíblia Sagrada, chama cada estrela pelo nome, e todas elas comparecem perante ele, dizendo: eis-nos aqui. Esse Deus grande, cujas nações consideradas todas por ele como um pingo no fundo de um balde. O Deus que mediu os oceanos na concha de suas mãos. Esse Deus grande comprimiu-se, esvaziou-se, ficou pequeno, tomou forma humana. E nós vimos a glória dele como do unigênito do Pai, como diz a Bíblia. Não há nome mais belo do que o nome de Jesus Cristo, o homem. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo, o homem. Não há nome mais simples e complexo, mais polêmico do que o nome de Jesus Cristo, o homem. Pedro diz que não há outro nome pelo qual é dada a salvação aos homens, senão o nome de Jesus. E não há um tema mais belo do que esse. Não há um tema mais prazeroso do que este. Não há palavra mais linda do que esta, mais poderosa do que esta, uma história tão exuberante, tão impactante, tão inspiradora quanto a história de Cristo. E aqui nós encontramos Jesus já bebendo as últimas gotas da taça de seu sofrimento. Ele está no alto da cruz. Ele já atravessou a via dolorosa. Ele já foi agredido com uma azorrague pelos soldados romanos. Foi tão trágica a situação, tão humilhante a situação pela qual ele passou, que se alguém perguntasse naquele dia para onde tinham levado o Cristo, alguém saberia responder, diria: olha aí o chão. Siga as marcas de sangue, siga as pegadas, que você vai saber para onde o levaram. Porque foi um banho de sangue naquele dia. Naquela sexta-feira, Jesus padeceu, Jesus sofreu. E diz a Bíblia que agora Cristo está no alto do madeiro, já passou a coroa de espinhos, já está pregado, ambas as mãos, seus pés estão pregados com um único prego. Ele está no alto da cruz. Tem um bandido que está dizendo: se tu és mesmo Cristo, desça da cruz e livra-nos, porque creremos. E o outro, ao invés de insultá-lo como este outro, não o faz. Mas diz: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nada fez. Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cristo lança-lhe uma palavra e diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas percebam que Jesus está no alto da cruz. E o texto que nós lemos claramente diz que quando ele está no alto da cruz, ele faz um pedido, no mínimo estranho. Ele diz: eu tenho
sede. Aparentemente, essa é de fato uma fala muito estranha, é muito complicada de entender. Mas a Bíblia diz que Jesus falou tal coisa para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse a palavra. João teve essa percepção, por isso que ele deixa claro que ele diz: tenho sede por causa da Escritura. A qual Escritura João se referia? Ele se referia a um dos salmos de Davi, Salmo de número 69, verso de número 21. Em lugar de mantimento me deram fel, e na minha sede deram-me vinagre a beber. Então, era o cumprimento de uma profecia. Aqui eu já aprendo a primeira lição. A primeira lição que eu aprendo aqui é que a palavra de Deus sempre se cumpre. Repito, a palavra de Deus sempre se cumpre. A palavra de Deus se cumpre porque ela é a verdade. A palavra de Deus se cumpre porque ela é a verdade. Lembre-se que naquela belíssima oração de Jesus para os seus discípulos, chamada oração sacerdotal, ele ora ao Pai, intercede pelos seus discípulos ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naquele famoso embate dele contra Satanás, descrito em Mateus capítulo 4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, palavra, escritura, Bíblia, profecias. A palavra de Deus sempre se cumpre, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E nós podemos entender que ela é de fato a verdade, porque absolutamente tudo que ela descreveu acerca desses tempos atuais está acontecendo. Ela declara que, com o multiplicar da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E não é isso que nós estamos vendo. Me diz aí, não é de fato isso que nós estamos vendo? É filho contra pai, é pai contra filho, é irmão contra irmão, nação contra nação, é reino contra reino, guerras e rumores de guerras. Nós estamos vendo tudo isso, nós estamos vendo também a degradação do ser humano. O homem não está valendo, na percepção de outros, absolutamente nada. Nunca se viu tanta miséria, tantas mortes, tantas pessoas maldosas. É cumprimento de profecia. Se eu entendo que tudo que a Bíblia declara está se cumprindo, eu não posso fugir de uma das profecias mais fortes da Bíblia Sagrada e que diz respeito à igreja do Senhor primariamente. Ele disse que iria voltar. Ele declarou que iria voltar. E quando ele estava subindo aos céus, os dois anjos disseram aos homens que estavam o vendo subir, pelo menos 500 pessoas, disse: esse Cristo que hoje é recebido nos céus, ele voltará. O arrebatamento é uma realidade, porque a palavra de Deus é a verdade, e essa palavra aqui testifica de Cristo. Essa palavra aqui, ela diz que ele vai voltar. Eu não tenho motivo nenhum para crer que Cristo estava blefando quando ele disse que irá voltar. Eu não tenho motivo nenhum para duvidar de que esta palavra aqui seja a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Cristo prometeu que irá voltar e ele irá voltar para levar o seu povo. A verdade é que
há tantas pessoas que conhecem a Bíblia, mas não querem permitir com que ela mude sua história de fato, molde o seu caráter. Pessoas que não estão internalizando esta palavra de maneira tal que haja uma mudança do interior para o exterior. Me espanta isso. Alguém conhecer a verdade e não querer seguir a verdade. Alguém conhecer a verdade e não amar a verdade acima de todas as coisas. Essa palavra aqui, ela é a verdade. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, dentro deste pequeno texto, é que a palavra do Senhor sempre se cumpre. A palavra do Senhor sempre se cumpre. E por que sempre se cumpre? Porque ela é a verdade. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é de que Cristo, ele não escondia seus sentimentos. Repito, Cristo não escondia seus sentimentos. Jesus está no alto da cruz. E a Bíblia diz que ele declara, ele exclama: tenho sede, tenho sede. Veja, vem aqui comigo. Jesus nunca escondeu seus sentimentos. Se ele estivesse triste, ele demonstrava essa tristeza. Ele chorou por Jerusalém. Ele chorou por Lázaro. Ele chorava. Se ele estava enraivecido, ele demonstrava isso. Você se lembra daquele episódio em que ele adentrou o templo de Zorobabel, que tinha sido reformado por Herodes, que ele viu que haviam cambistas, pessoas que vendiam e compravam no templo. O que ele fez? Ele pegou um chicote, ele virou as mesas dos vendedores e disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração, e vocês têm feito dela covil de ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. O ladrão, o que rouba. O salteador é aquele que, além de roubar, ele mata. Ele mata. Ladrões e salteadores. Ou seja, aqui tem ladrão e tem assassino. Aqui tem ladrão e tem assassino. Jesus ficou revoltado com eles e ele demonstrou essa raiva. Ele demonstrou a sua ira. Ele demonstrou a sua revolta. Ele não escondia sentimentos. E olha que eu não conheço um homem mais homem do que Jesus, como eu disse no início dessa palavra. E o que tem em demonstrar fraqueza? Veja bem, a Bíblia diz que não é o servo maior do que seu Senhor. Jesus disse isso naquele memorável episódio em que ele demonstra a humildade, lavando os pés aos discípulos, um episódio que antecede a sua venda por Judas Iscariotes, antecede a sua prisão, antecede o flagelo, e agora ele cinge-se com uma toalha e ele se põe a lavar os pés aos discípulos. Ele disse: eu sou mestre, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e eu na verdade o sou. Se eu, sendo mestre, sendo Senhor, vos fiz isso, façam também uns aos outros. Não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Não é o mestre maior do que o seu Senhor. Se Jesus padeceu, nós também iremos padecer. Se ele sofreu, nós também iremos sofrer. Mas veja bem, Jesus não esconde. Ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus. Mas ele não esconde o seu sentimento. Ele não se torna menos Deus por demonstrar o que sente. Ele não se torna menos do que ele é por mostrar estar triste. Porque, aparentemente, aos olhos do povo, ou da grande maioria das pessoas, o choro é demonstração de fragilidade, de fraqueza. E Jesus chorava. Sim, ele chorava.
E aqui nós encontramos um Jesus que é Deus, o Todo-Poderoso, dizendo, temos sede. Se ele diz temos sede, ele está declarando, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma carência. Ele falou, ele sente sede e ele não tenta, ele não esconde isso. Ele exclama, ele declara, ele não esconde, ele não maqueia a situação. Não, ele fala, ele declara. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ele não esconde, ele declara a sua necessidade. Se ele é o maior de todo o universo, ele que é o Senhor de todo o céu e de toda a terra, declarou os seus sentimentos, porque é que nós não iremos fazer de igual modo? Porque é que nós iremos tentar esconder aquilo que está apertando o nosso coração, aquilo que está mexendo com a nossa mente, que está nos fazendo andar de maneira tortuosa, que está nos machucando interiormente? Porque é que nós iremos esconder tais coisas? Jesus não escondeu o que sentia. Eles têm a necessidade, ele declara qual é a sua necessidade. E aí eu me lembro daquela mulher, esposa dos filhos dos profetas, de um dos filhos dos profetas, ela diz, homem de Deus, falando a Eliseu, o meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, e vieram os credores para levar os meus 2 filhos. Percebe que ela tem a necessidade e ela não fica receosa de declarar a sua necessidade. Ela não esconde a sua necessidade. Nós temos a mania besta de tentar demonstrar para as pessoas uma força que nós não temos. Ninguém é super-homem, é Mulher Maravilha. Não, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas carências. E esta mulher, ela fala, ela declara. A primeira coisa, quando você vai a um consultório médico, o que ele pergunta para você é o quê? O que você está sentindo? O que está acontecendo? Para que Cristo possa mexer aonde está doendo, medicar, clinicar, é necessário que você abra a boca e fale para Ele. E não fale apenas para Cristo, também para Cristo, mas não apenas para Ele, mas para a comunidade de fé. Se abra com alguém, fale com alguém a respeito do que você está sentindo. Tem gente pensando em apertar o gatilho, mas não fala, não declara, não se abre. Rasgue a alma hoje e vomite tudo isso que está fazendo mal a você. Desabafe, porque isso vai fazer um bem precioso a você. Desabafar. Fale. Sabe, quando a panela de pressão está sobre o fogo, está em uso, se o seu dispositivo, se a sua tampa não estiver no seu devido funcionamento, não estiver funcionando de maneira correta, e ela prender demais esse ar, prender demais essa pressão, uma hora ela explode. Se uma panela de pressão não suporta, você acha que você vai suportar? Por quanto tempo essa situação? Eu vejo esposas que estão a ponto de explodir. Maridos que estão a ponto de explodir. Filhos que estão a ponto de explodir e fazer uma besteira. Pais, mães, pastores. Oh, meus amigos pastores. Pastores que querem ser o resolvedor de todos os problemas. Todo mundo traz o problema, joga sobre você, mas agora que você precisa desabafar para alguém, você não fala, você não se abre, você não se joga, você não declara.
Abre a boca. Isso está fazendo mal à tua alma. Isso está destruindo teu relacionamento com Deus. Isso está fazendo mal para você. Abra a boca e declare. Vomite tudo que está fazendo mal a você. Cristo, Ele abriu a boca e falou. Ele não escondeu. Ele não guardou para si. Por um acaso, nós somos melhores do que Ele? Nós estamos acima dele, ou pelo menos em pé de igualdade? Óbvio que não. Ele é o maior de todos os tempos. Se Ele, sendo o Senhor, fez isto, Ele fez para exemplo nosso. Tem uma coisa que está indo mal aí dentro de você, que está bagunçando, está perturbando a sua mente, está mexendo com as suas emoções. Fale. Pelo amor à tua alma, fale. Pelo amor do teu casamento, fale. Pelo amor de teu ministério pessoal para com o Pai das luzes, fale. Pelo amor da tua saúde, fale. Procure ajuda médica, fale. Abre a boca, desabafe, desembucha, fale. Não esconda mais. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Você não precisa carregar essa dor sozinha. Fale, declare o que é que está fazendo com que você tenha noites insônias. O que é que está tirando o teu foco daquilo que verdadeiramente importa. O que é que tem feito você chorar às escondidas, trancando a porta do banheiro e chorando lá para que ninguém veja. Esposas chorando distantes do marido, maridos chorando distante das esposas. Perceba que há tanta gente ferida, tanta gente machucada na alma, tanta gente que sofreu tantos abusos, tanto físicos quanto psicológicos, mas ainda estão guardando isso. Tem receio de falar, tem medo. Fale, declare, isso terá um efeito curador, sanador na sua alma. Isso vai fazer um bem para você muito grande. Fale. O seu Cristo não escondeu quando sentiu a sua necessidade. Ele falou, ele declarou. Fale por amor à tua alma. Fale por amor à tua saúde. Fale por amor à tua vida. Fale. Cristo não escondeu. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que nós não devemos esconder. Nós devemos falar. Nós devemos declarar. Nós devemos exclamar a necessidade de nossas almas. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que nem sempre nós teremos aquilo que nós queremos. Repito, nós nem sempre teremos aquilo que queremos. Jesus sente sede. Quem sente sede quer tomar água. Mas ele recebe água quando ele declara: sinto sede, tenho sede, tenho necessidade. Não. Alguém pega uma esponja, mergulha no vinagre, vinho amargo, fel, e num caniço, num cano, lhe dá para beber, molha os seus lábios com vinagre. Veja, ele quer água, mas o que ele recebe é vinagre. Nem Cristo teve aquilo que queria. Por que é que nós teremos tudo o que queremos? Entende? Nem sempre nós teremos o que queremos. Às vezes nós vamos querer amizades, mas receberemos inimizades. Às vezes nós
nós iremos querer, e de fato todo mundo quer isso que eu vou falar agora, fidelidade, mas receberemos em troca dessa fidelidade a infidelidade. Nós iremos querer juntar pedras, mas receberemos o espalhar das pedras. Nós iremos querer um abraço, mas iremos receber um empurrão. Nós vamos querer a aproximação, esse aproximar do semelhante ou da pessoa amada, mas receberemos o afastamento. Iremos querer amor e iremos receber ódio. Você percebe que nem sempre nós teremos aquilo que queremos? Se nem Cristo teve o que quis, no momento que quis, quem somos nós para querermos sempre as coisas do nosso jeito e na nossa hora, segundo a nossa vontade? Meu amigo, minha amiga, nós nem sempre teremos aquilo que nós queremos. Não. Você imagina que na Bíblia há um homem, um rei ímpio, chamado Acabe, que queria a vinha de Nabote. Ele vai até Nabote, ele quer trocar, ele quer comprar, mas o Nabote permaneceu irredutível, permaneceu firme na decisão. Eu não troco, eu não vou vender, eu não quero negócio. Ele apelou, matou Nabote, mas no fim não possuiu de fato, não usufruiu daquilo que ele queria. Quis, mas não teve, não usufruiu. Nem sempre nós teremos o que queremos. Ramã queria a morte de Mardoqueu, não teve. Queria a morte de todo o povo judeu, mas não teve. Nem sempre o que se quer consegue. Nem sempre. Alguém irá querer um relacionamento duradouro, mas vai receber uma carta de divórcio. Vai querer uma amizade, mas vai receber uma traição, uma punhalada pelas costas. A vida é assim, porque a vida não é justa. Desde que o pecado entrou no mundo, naquele infeliz episódio em que Satanás, incorporado numa serpente, iludiu a Eva e a seu marido Adão. O pecado entrou. A vida é injusta debaixo desse sol. É injusta. A gente vê tanta gente aparentemente boa, que era para estar gozando de uma vida mais calma, de uma vida mais, como eu posso definir, como eu posso dizer, uma vida mais sossegada, no que diz respeito às finanças e ao sentimento, à vida sentimental. Mas não estão. E tantas pessoas ruins aparentemente estão gozando, aparentemente também, de uma vida boa, de uma felicidade extrema, porque a vida é injusta. Você tem essa percepção? Tem. De fato é verdade, é injusta. Nem sempre teremos aquilo que nós queremos. Mas não é por isso que nós iremos reclamar. Não é por isso que nós iremos desistir de viver. Não é por isso que nós iremos enfiar a cabeça debaixo da cama ou em um saco cheio de ratos e jogar da ponte. Não. Não, senhora e não, senhor. Não é porque você foi infeliz no seu último relacionamento que você agora deve desistir de ser feliz num novo relacionamento. Não é porque não deu certo naquela gravidez, sofreu um aborto espontâneo, que você vai sofrer com isso de novo. Não. Não é uma regra que você vai novamente
se frustrar. Pode acontecer, há uma possibilidade, mas você precisa tentar, você precisa lutar, você não pode desistir. Nem sempre o que queremos, nem sempre temos, aliás, o que nós queremos, porque a vida é injusta. É a terceira lição, nós nem sempre teremos aquilo que queremos. Dá para dormir com uma dessa? Dá para descansar com uma dessa? Não teremos. Então o que eu faço, presbítero? Descansa em Cristo. Descansa no Pai. Acorde todo dia agradecendo a Deus pelo fôlego de vida. O Senhor, muito obrigado porque eu posso respirar. Obrigado. Obrigado. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Ele por tudo que aconteceu contigo, até as derrotas, sim, até as derrotas. Até os momentos de tristeza, sim, até os momentos de tristeza. Agradeça a Ele por tudo. Porque no fundo eu creio que dentre esses maus acontecimentos, você deva extrair ou ter extraído alguma coisa benéfica aí. Óbvio que nem todos os acontecimentos possuem por detrás algo benéfico. Nem sempre. Mas com certeza alguns tiveram algo que trouxeram um benefício para a tua vida, ou talvez você ainda não enxergue esse benefício, mas você vai enxergar quando você entender que você precisa descansar em Cristo. Você precisa descansar em Deus. Nem sempre teremos aquilo que queremos. A quarta e última lição, para que nós possamos aqui encerrar essa lição, é que Jesus não rejeitou a sua situação. Não rejeitou aquilo que lhe foi ofertado. Ele não rejeitou a situação, não rejeitou aquilo que lhe foi ofertado. Está escrito que quando levaram essa esponja embebedada no vinagre, Cristo provou, Ele tomou. E após ter tomado, ingerido, Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, está paga a dívida. Veja bem, Jesus não rejeitou o que lhe foi ofertado. Lhe deram vinagre e ele bebeu. Todos nós temos um vinagre a ser bebido. E talvez eu esteja falando agora para alguém que está vivendo um momento da esponja embebedada em vinagre. O momento da esponja embebedada em vinagre é o momento da traição. É o momento que você se vê cercado por diversos sentimentos maus. É o momento do choro, o momento do abandono sem companhia, do choro sem lenço, do frio sem cobertor. Momento de tempestade, sem a polpa para guiar o navio. Um momento da vida onde não se tem o controle das situações. Nós não temos o controle da vida. Você sente que você perdeu o controle da vida, perdeu o controle da situação, perdeu o controle do casamento, perdeu o controle da família, perdeu o controle do ministério, perdeu o controle de si mesmo. É o momento da esponja embebedada no vinagre. Sabe o que Deus diz para você? Nessa oportunidade, esse é um momento seu. E isso está levando você para o cumprimento do propósito dele. Eu vou repetir, e guarde bem. Esse momento, que aparentemente é um momento de derrota, de vergonha, está levando você para o cumprimento daquilo que Deus
determinou. Eu não sei de fato o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo, o que você tem enfrentado. Mas eu sei que meu Jesus, sim, o meu Jesus, Ele é o soberano. Ele manda em tudo, em todos. Absolutamente tudo está debaixo de suas mãos. É o seu momento. Esse momento de vinagre é um momento que alguém não pode beber com você ou por você. Não, é o seu momento de enfrentar essa luta, é o seu momento de enfrentar essa prova, é o seu momento de enfrentar essa situação de vergonha, é o seu momento de enfrentar essa situação de humilhação, é o teu momento de enfrentar essa situação de traição, é o teu momento de enfrentar o abandono, é o teu momento de enfrentar a traição, é o teu momento de enfrentar o choro, o frio, é o teu momento. Esse vinagre é teu, é para você beber. Estava determinado que as coisas fossem assim como estava determinado que Cristo tomasse. Mas tenha certeza, isso está levando você a alcançar um patamar mais elevado, um patamar mais alto. Porque após tomar o vinagre, Cristo disse, está consumado, dívida paga. Ele estava pagando pelos nossos pecados. Após consumar o ato, tomar o vinagre e entregar o Espírito, Cristo estava dizendo, eu estou cumprindo o meu propósito. Terminou. A dívida que a humanidade tinha para com o Pai, e que o pecado estava todo dia cobrando, dizendo puna, puna, porque o salário do pecado é a morte. O Pai, tendo esse papel em mãos, assim eu posso dizer, porque nós tínhamos uma dívida, a dívida não era para com Satanás e nunca foi, a dívida era para com o Pai, e o próprio Deus, a quem nós devíamos, Ele providenciou a paga para a dívida. Gente, não tem como dimensionar o amor de Deus, não tem como saber a altura, a profundidade, a largura deste amor. Não tem como. Ele amou tanto, 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 que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Cristo bebe o vinagre e conclui o seu propósito com dignidade. Levanta a cabeça, mulher. Levanta a cabeça, homem. Ei, levanta a cabeça, jovem. Levante a cabeça, ancião. Levante a cabeça, pastor. Levante a cabeça, missionário, presbítero, evangelista. Levante a cabeça, serva de Deus. Levanta a cabeça, servo de Deus. Levanta a cabeça, marido. Levanta a cabeça, esposa. Levanta a cabeça, filho, filha. Levanta a cabeça. Beba esse vinagre. Vá até o fim. Você vai sorrir no fim. Você vai se alegrar no fim. Você vai sentir-se satisfeito no fim de tudo isso. Porque Deus preparou coisa grande para a tua vida. Beba o vinagre. Sim, não rejeite o vinagre. Assim como João, ele comia o gafanhoto e bebia mel. E eu não sei qual o sabor, mas talvez seja amargo o gafanhoto, mas depois de comer o gafanhoto, ele bebia mel. Perceba que, assim como aqueles gafanhotos, por mais amargos que fossem, eles eram um nutriente, eram um alimento para João, assim também, esses momentos difíceis são para que você acumule experiências para com Deus. Está entendendo? É o seu momento. Beba o vinagre. Nós não somos melhores do que Cristo. E a palavra volta.
Nós não somos maiores do que Ele, nós não somos melhores do que Ele. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Queria curvar sua cabeça. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti, por Tua palavra que nos falou ao coração. Grave-a, Pai, em nosso interior, de maneira tal que gere em nós frutos de arrependimento. Nós queremos, Pai, cumprir com o chamado do Senhor, com honra, cumprir de cabeça erguida. Pai, tantas pessoas estão passando por um momento difícil, não estão tendo aquilo que elas desejam, não estão conseguindo aquilo que elas planejaram um dia. Alguém que fez prova para algum concurso, mas não passou. Alguém que buscou, lutou, fez exames para ser aprovado em algum cargo dentro da empresa, mas não foi aprovado. Porque nem sempre o que queremos é o que teremos de fato. Mas eu lhe peço, conforte o coração dessa pessoa, conforte o coração desse homem, conforte o coração desta mulher. Que a tua palavra possa nos confortar, nos consolar e levar a nossa intimidade para com o Senhor. Dê-nos, Pai, uma noite tranquila de sono, e que tudo isso seja para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus abençoe toda a tua casa. Até uma próxima, querendo Deus Todo-Poderoso, e a você a minha gratidão pela audiência, pela paciência. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Amém e amém.